A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 5 desse primeiro trimestre da CPAD em 2022. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito interessante. Por que tantas traduções? Por que tantas traduções bíblicas? Vamos compreender sobre a linguagem da Bíblia. Qual é a mais adequada também para a sua idade? Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus para que mais vidas sejam alcançadas por Cristo. Deixa aí também o teu comentário, participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenil, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também, discipulado dinâmico. Você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. Além do que, se você conhece alguém que participa da classe dos adultos e dos jovens, nós temos materiais e recursos para essas classes no nosso site Facilita EBD, e o link com as propostas para ajudar essa turma está também aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que Deus hoje te abençoe, tá? Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos pré-adolescentes, onde nós vamos trabalhar por que tantas traduções. É muito importante iniciarmos por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9. E a segunda é o que a Bíblia diz que está em Mateus capítulo 24, versículo 14. Faça essa leitura com os teus alunos, deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Como nós já estamos estudando durante esse trimestre, nós estamos estudando sobre a Bíblia como palavra de Deus. Ela é para nós a palavra de Deus. Leve isso em consideração. Nós estamos estudando sobre a estrutura da Bíblia, como ela é organizada, como ela foi escrita. Já compreendemos também que a Bíblia é um texto antigo. Ela levou mais ou menos entre 1.500 a 1.600 anos para ser escrita. Outro detalhe que nós já aprendemos aqui é importante recapitular. A Bíblia também foi escrita por autores diferentes, em épocas diferentes, ao todo 40, em períodos diferentes também. A Bíblia, como nós já estamos estudando em sala de aula, ela já está completa. E a sua verdade para nós é plenária e verbal também. Isso quer dizer que está cheia. E a palavra de Deus para nós é palavra de Deus, ou seja, foi inspirada por Deus. Outro detalhe que é importante também lembrarmos para você. A Bíblia ela foi escrita em línguas diferentes. E essa palavra de Deus que temos em mãos foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E é importante levarmos isso em consideração, porque o que temos hoje são traduções desses textos. Nós já estudamos também aqui durante esse trimestre, para chegar até esse momento, compreendendo que os autógrafos, os primeiros textos sagrados a serem registrados pelos profetas, pelos homens inspirados por Deus, se perderam com o tempo. Isso porque esses autógrafos foram feitos com materiais que se perdem, como pedaços de argila, papiro, pergaminho. O que nós temos em mãos são os apógrafos. O que é isso? A cópia fiel dos autógrafos. Esses apógrafos foram reproduzidos então. E a partir desses apógrafos, foi então estabelecidas cópias desses textos. E essas cópias então se espalham em diferentes traduções. E é muito relevante também lembrarmos que a Bíblia ela é o livro mais publicado no mundo. E outro detalhe também, ela é o livro que é também mais publicado em diferentes idiomas, em diferentes linguagens. Hoje nós vamos compreender a respeito da necessidade das traduções. E essas traduções são relevantes para a compreensão bíblica, para a compreensão do texto. Ou seja, quando pegamos uma tradução bíblica, nós queremos chegar o mais próximo possível do que o autor bíblico quis dizer naquele momento e naquele contexto.
Isso porque existem algumas palavras na língua hebraica, no grego e até mesmo termos de aramaico que estão presentes na Bíblia que não são encontrados na nossa língua portuguesa. E o que o tradutor bíblico faz? Ele tenta colocar palavras equivalentes para dar um sentido, para que possamos então compreender a realidade daquela mensagem bíblica. Eu espero que Deus hoje use você, falando a respeito das traduções bíblicas, e que você seja um instrumento para a glória de Deus, e que a palavra use você de uma forma muito especial. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: a necessidade de traduções. É muito importante levarmos em consideração, já nesse primeiro ponto, que independente da tradução e da língua que a Bíblia está sendo traduzida, ela continua com autoridade. Ela continua tendo autoridade como palavra de Deus em qualquer idioma que ela for traduzida. É importante também entendermos que as traduções bíblicas partem da vontade de Deus, partem também do nosso mandato missional, ou seja, nós temos uma comissão a ser seguida. O próprio Jesus nos deu a ordem como igreja de ir por todo mundo, ensinando a respeito do Evangelho do Reino. Isso está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19, e Atos também, capítulo 1, versículo 8, onde há a referência que nós, como cristãos, devemos dar testemunhos de Jesus. E é importante entendermos que o maior testemunho acerca de Jesus é a palavra de Deus, é a Escritura. Nós já estudamos aqui que a Bíblia já está completa. O Antigo Testamento já está pronto com os 39 livros. E o Novo Testamento já está também pronto com os 27 livros. Ao todo, a Bíblia possui aí 66 livros. É muito importante você relembrar isso aos teus alunos. A Bíblia, como nós já estudamos, está dividida também em grupos de estudo, blocos de estudo, conforme Timóteo requer. O primeiro bloco do Antigo Testamento é conhecido como Pentateuco. O segundo bloco é conhecido como livros históricos. O terceiro bloco como livros poéticos. O quarto bloco como livros dos profetas maiores. O quinto bloco como livro dos profetas menores. O Novo Testamento também possui 5 blocos. O primeiro bloco é conhecido como os Evangelhos. O segundo bloco é conhecido como o livro histórico, Atos dos Apóstolos. O terceiro bloco são as cartas de Paulo, que são 13 ao todo. O quarto bloco são as epístolas ou cartas gerais, universais. E o quinto bloco, conhecido como Revelação, onde está o livro de Apocalipse. Esses textos foram traduzidos e são traduzidos constantemente em diferentes idiomas para alcançar todos os povos, propagando a mensagem do reino, a mensagem de Jesus. Daí a importância das traduções. Essas traduções têm o objetivo de alcançar vidas, propagando a verdade do reino, o evangelho genuíno. O primeiro subtópico aqui da nossa lição trata sobre o seguinte assunto: os textos originais. Nós precisamos levar em consideração, a partir da leitura desse primeiro subtópico, como eu estou apresentando para você, que os textos originais são conhecidos como os autógrafos. Os autógrafos são os primeiros textos originais. Esses textos já se perderam com o tempo. O que nós possuímos são cópias de traduções desses primeiros originais, conhecidas como autógrafos, conhecidas agora como apógrafos. Essas traduções foram feitas fielmente a partir do texto original. E essas cópias de cópias têm o objetivo, sim, de compartilhar o reino e a fidelidade da palavra de Deus. Essas cópias não perdem a autoridade de ser palavra de Deus, porque elas são feitas com responsabilidade e com fidelidade, seguindo o texto mais próximo do original. É muito importante entendermos essa questão aqui, porque a palavra de Deus não possui acréscimos. Os teólogos liberais fazem questão de dizer que a Bíblia possui mitos, que a Bíblia possui acréscimos de pessoas a partir dessas compilações e dessas traduções. Nós, crentes pentecostais, não acreditamos assim. Acreditamos que toda a Bíblia é infalível, como nós já estudamos na aula passada. Ela não contém erros.
Isso quer dizer que as traduções também são traduções que são relevantes, que possuem autoridade, que têm o objetivo de trazer o sentido da mensagem, o sentido do texto para a edificação de vidas. E essas traduções são realizadas a partir de estudos que são relevantes, estudos que procuram a edificação da igreja. A maioria das traduções são feitas a partir da leitura da língua hebraica, a partir da leitura da língua aramaica e a partir da leitura da língua grega, tendo o objetivo de trazer o sentido do texto para a edificação de vidas. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou te ajudando, comenta aí. Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Avançando, o segundo subtópico do primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a necessidade da interpretação. É muito importante observarmos a relevância que o autor da lição traz para a gente, que a Bíblia ela já está completa. A interpretação ela traz para a gente esse sentido de entender o texto. Daí a importância de estudar a Bíblia, examinar a Escritura, examinar ela como palavra de Deus. Examinar ela também com as ferramentas corretas, as ferramentas que partem da hermenêutica em si, da exegese. E a interpretação bíblica para nós pentecostais é relevante, porque nós acreditamos na Bíblia como palavra de Deus. Para nós ela é mensagem do Deus vivo falando conosco. O texto bíblico para a gente ganha vida, ele tem vida a partir da leitura que fazemos do texto. Nós já estudamos também que a Bíblia, ela ao mesmo tempo é um livro humano, ela foi feita por homens, foi escrita por homens. Nós precisamos levar isso em consideração. Foi escrita em um período temporal distante, com seus distanciamentos, mas ao mesmo tempo entendemos que a Bíblia ela é de Deus, ela é inspirada por Deus, ou seja, foi o Espírito de Deus que inspirou pessoas. O Espírito de Deus é o principal autor. Isso quer dizer que quando você lê, o autor, o Espírito Santo está do teu lado e você vai entendendo o texto. É muito importante compreendermos também essa necessidade da interpretação para entender o que o autor quis dizer no seu momento. O Espírito Santo inspirou pessoas em momentos diferentes para uma mensagem específica. Daí a necessidade de entendermos, por exemplo, por que Paulo escreveu uma carta para os irmãos da igreja de Filipos, falando a respeito da sua alegria. Qual o contexto que ele está inserido aqui? Paulo estava preso, ele está dizendo que ele estava alegre pela fé desses irmãos. Por que Paulo escreveu uma mensagem repreendendo os irmãos de Corinto? O que está acontecendo lá? A igreja de Corinto estava tendo alguns problemas, e isso está presente na carta. Daí a necessidade da interpretação e investigação, olhando os versículos em detalhes, para compreender o contexto da época, para trazer então o significado daquele momento. E com esse significado, John Stott chega a dizer que aí nós precisamos construir a ponte entre os dois mundos. A ponte entre o mundo antigo e entender que aquela mensagem fez sentido em uma época e agora aquela mensagem, através do Espírito de Deus, se torna universal e ganha vida para a minha época também. Quando nós lemos Salmo 23, dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nós precisamos entender quando foi que Davi escreveu isso. Por que ele está registrando isso? Qual é o sentido dessa palavra aqui? Quando entendemos o sentido, agora nós traçamos esse sentido para a gente. O que a partir dessa leitura eu posso agregar na minha vida para o meu crescimento em Jesus? Isso é interpretação. Eu espero que Deus use você. Avançando, se Deus está falando contigo, comenta aí. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a história das traduções. Nesse segundo ponto, vamos compreender agora sobre essa história das traduções. É importante entendermos que a primeira tradução a ser feita foi feita a partir da leitura só do Antigo Testamento. Só os textos do Antigo Testamento. Ou seja, só o nosso Antigo Testamento foi traduzido. Essa primeira tradução foi feita a partir da visão grega, ou seja, a partir do período interbíblico, para a tradução, então, da língua hebraica, dos textos sagrados, para a língua grega. Essa tradução ficou conhecida como a Septuaginta, ou a versão dos 70. Essa tradução
foi feita exatamente pelo Império Grego, com o objetivo agora de helenizar os judeus. Os judeus que têm um texto sagrado. E qual é a ferramenta que eles utilizaram para essa helenização? Para tornar fácil e acessível, então, a mensagem dos gregos entre os judeus. Foi traduzir o texto original, o texto dos judeus, o texto sagrado do hebraico, para o grego. Isso facilitou muito. Então, a primeira tradução do Antigo Testamento foi conhecida como Septuaginta. Já a partir do Império Romano, os romanos, então, pegaram o texto sagrado e, então, traduziram esse texto na língua do Império, que era o latim. E, a partir de então, esses textos passaram a ser conhecidos como Vulgata Latina. Essa é a versão. Que é a Bíblia em latim, muito conhecido também pela Igreja Católica. Não sei se você já percebeu, mas algumas missas são realizadas por padres ainda na língua latina. Essa tradução, então, do Antigo e Novo Testamento para a língua latina é conhecida como Vulgata, que foi realizada a partir do Império Romano. Essas são as primeiras tentativas de tradução. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as traduções em vários idiomas e a perseguição. Como línguas oficiais, então, da Igreja Romana ou Igreja Católica, a Bíblia, então, passou a ser utilizada somente a partir da leitura da Septuaginta e da leitura principal da Vulgata Latina, a versão em latim da Bíblia. Porém, essas versões não eram acessíveis ao povo. Não era acessível à população mais pobre. Foi a partir de 1380, com John Wycliffe, um teólogo da Universidade de Oxford, a primeira tentativa, então, de traduzir a Bíblia na linguagem do povo, para o inglês arcaico em si. Ele tentou traduzir esse texto, tanto do grego como da Vulgata Latina, para que chegasse agora ao povo, para que a população tivesse acesso. Porém, essa primeira tentativa foi perseguida. Anos mais tarde, surge então John Hus, que é seguidor de Wycliffe, em 1415, que é lançado na fogueira por ter essa ideia de traduzir a Bíblia na linguagem do povo. Ele é perseguido pela igreja porque ele tem esse pensamento no seu coração de traduzir a Bíblia na linguagem do povo. Em 1523, William Tyndale, ele foi perseguido, foi tido como herege por desafiar agora a igreja em traduzir a Bíblia também na linguagem do povo. Então você percebe que essa tentativa de tradução é uma tentativa que é perseguida, então. A própria Igreja Católica Romana, ela passa a perseguir aqueles que tentam traduzir a Bíblia agora na linguagem do povo. Mas o que consegue traduzir a Bíblia, então, na linguagem do povo e deixar lá acessível, é Martinho Lutero, a partir do seu desafio de estabelecer a reforma protestante. Lutero, então, consegue traduzir a Bíblia para o alemão, trazendo, então, uma facilidade de leitura, procurando produzir o texto acessível a todos, para que todos então pudessem ter acesso à palavra de Deus e acreditarem na salvação mediante a fé. Ele se levanta exatamente para combater as indulgências. Ele se levanta exatamente para combater aqueles que distorciam o texto sem trazer o acesso ao povo, sem que o povo conhecesse a verdade. Ele tem no seu coração o sentimento de traduzir a palavra para que essa palavra alcance vidas. Essas foram as primeiras tentativas de tradução do texto para que fosse acessível a todos. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: a Bíblia traduzida para o português. E para a língua portuguesa, quando a Bíblia iniciou então essa tradução? A primeira pessoa a ser levantada por Deus para traduzir a Bíblia agora para a língua portuguesa foi João Ferreira de Almeida. Por isso que nós possuímos hoje diversas versões de João Ferreira de Almeida, que iniciou a tradução aos seus 16 anos. Eu acho isso lindo, porque ele, sendo adolescente, se colocou à disposição de Deus para traduzir a palavra na linguagem portuguesa, para que as pessoas pudessem ser alcançadas. Ele iniciou esse processo e ele faleceu em 1691, conseguindo traduzir até o texto de Ezequiel, capítulo 48, versículo 21. Depois, anos mais tarde, outras pessoas deram sequência ao seu trabalho e à sua obra, sendo concluída então em 1773
E é interessante que essa conclusão da palavra de Deus em português passa agora a ser relevante para nós. E essa Bíblia que nós possuímos, ela passou por desafios e agora nós temos ela em mãos para a glória de Deus. Eu espero estar te ajudando até aqui. Avançando, vamos agora para o último ponto da aula de hoje, o terceiro, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: os novos desafios. Hoje, atualmente, nós temos desafios também de traduções. A Bíblia precisa alcançar outros povos e Deus tem levantado diversos missionários com esse objetivo e esse ministério de traduzir a Bíblia para alcançar pessoas. Você sabia que tem alguns idiomas e dialetos aqui no Brasil, em língua indígena, que ainda não possuímos nenhuma porção do Evangelho a ser traduzida na linguagem do povo, para que a palavra de Deus seja acessível? A tradução, ela faz parte exatamente dessa propagação do Evangelho. E é o nosso papel como servos de Deus nos colocar à disposição, para que todos então conheçam as verdades de Deus pela palavra. Eu espero que Deus use você. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no nosso terceiro ponto: há muitos povos a serem alcançados. A própria lição traz para a gente informação muito importante. Segundo o relatório da Aliança Global de Wycliffe, em 2020, há cerca de 1,5 bilhões de pessoas, falando cerca de 6.656 línguas, que não têm a Bíblia completa em sua primeira língua original, ou seja, na sua língua caseira, na sua língua nativa. Daí a importância da tradução bíblica na língua nativa do povo, para trazer sentido. E qual é o nosso papel em missão? Levar essa Bíblia para que as pessoas então tenham esse acesso. Por isso Deus pode chamar você, chamar o teu aluno, para poder realizar essa missão em Cristo de alcançar pessoas, para que a palavra de Deus possa ser acessível a outros povos. A China, por exemplo, a Bíblia ou qualquer porção da mensagem da palavra de Deus é proibida. Sites que falam a respeito do Evangelho passaram a ser proibidos, traduções bíblicas proibidas, e é uma perseguição terrível contra os cristãos. Por isso a importância de traduzirmos a palavra de Deus. Esse é um desafio. O segundo subtópico e o último da lição trata sobre o seguinte assunto: a importância da tradução para o trabalho de missões. A tradução bíblica é importante para o trabalho de missões, para alcançar vidas, para alcançar pessoas. Porém, eu preciso destacar para você exatamente algumas questões que precisamos levantar a respeito da tradução. Quando uma tradução bíblica ela é relevante? Em primeiro lugar, nós precisamos entender a identidade e a capacidade dos tradutores. A tradução bíblica ela é relevante a partir da identidade de quem está traduzindo. Quem é que está traduzindo? É um especialista, ele se dedicou para isso, para realizar uma tradução relevante para a edificação de pessoas. Em segundo lugar, qual é o texto a ser utilizado para essa tradução? Ele está utilizando o texto da língua hebraica, da língua grega, para poder produzir essa tradução. E em terceiro lugar, nós precisamos compreender qual é a filosofia da tradução. E aqui eu quero entrar em um detalhe. Você sabia que até na língua portuguesa nós temos diversas filosofias de tradução? É por isso que você encontra hoje diversas bíblias em línguas diferentes, traduções diferentes até mesmo no português. Vamos explicar isso. Isso quer dizer a respeito da filosofia da tradução. Existe, por exemplo, as bíblias que têm uma filosofia de tradução de equivalência formal. São as bíblias que trazem uma linguagem mais arcaica, uma linguagem mais complexa. Que bíblias são essas? Por exemplo, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, que é a CPAD, que nós pentecostais utilizamos, aquela Bíblia que tem a harpa cristã, por exemplo. É uma Bíblia que traz uma linguagem mais formal. Por exemplo, nessa Bíblia nós vamos encontrar "e Deus é caridade". Mas em uma versão de equivalência dinâmica, nós entendemos que essa linguagem, caridade, é amor. Então, quando nós observamos isso, é uma linguagem mais complexa. Outro detalhe que você descobre também ao ler. Nessa Bíblia de equivalência formal, nós lemos o texto e encontramos as medidas de côvados, as medidas de baquise, e se perguntamos, o que é isso então? Essas medidas são medidas antigas que precisam ter um significado agora para a gente. Em uma equivalência dinâmica, isso vai ficar mais fácil. Vou explicar já já para você.
A segunda Bíblia que você encontra de equivalência formal é a trinitariana ou a Bíblia conhecida como Almeida Revista Corrigida, agora Fiel. Essa Fiel, ela procura traduzir o texto original e esse texto agora, da maneira que é traduzido, é a maneira que nós vamos ler a palavra em si. A equivalência é fiel ao texto. Outra Bíblia que você também encontra é a Bíblia King James. A Bíblia King James é uma Bíblia que traz uma linguagem mais antiga. Outra Bíblia, a Bíblia Jerusalém. Essa Jerusalém ela é feita por padres e pastores e teólogos que têm o objetivo agora de trazer o sentido do texto mais no original. Por exemplo, você lê na Jerusalém algo que é bem interessante. Salmo 119, versículo 11. Lá está escrito assim: e eu guardei as tuas promessas no meu coração para não pecar contra ti. O mesmo texto, na nossa linguagem de equivalência dinâmica, diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só que lá está dizendo, eu guardei as tuas promessas. Isso se refere, por exemplo, ao povo judeu, que guarda as promessas desde Abraão, para poder permanecer fiel a Deus. Olha o sentido que traz o texto, é um sentido mais real a respeito do que o autor está querendo dizer. Essas Bíblias são utilizadas muito para a exegese do texto. Agora eu quero destacar para você as Bíblias de equivalência dinâmica, especialmente para você que é adolescente, são Bíblias que são mais fáceis de ler para a compreensão do texto. As Bíblias de equivalência dinâmica, elas são Bíblias que já trazem essa ideia, dinâmica, trazer um sentido do texto para a nossa linguagem. Uma Bíblia que eu gosto de utilizar muito para mim é a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Isso por quê? Porque a linguagem dela é dinâmica, traz um sentido mais fácil. Quer ver? Você vai ler nessa Bíblia que as medidas que são citadas na formal, como, por exemplo, côvado, aqui para a gente já é uma medida em linguagem métrica. Então fica mais fácil. Por exemplo, e Noé construiu a arca que possuía tantos côvados, na linguagem formal. Na linguagem dinâmica da NVI, isso fica mais fácil. Como um exemplo, e Noé construiu a arca que possuía tantos metros. Olha como fica mais simples e mais fácil, uma dinâmica de compreender o texto. Davi desafiou Golias, na passagem bíblica, só um exemplo para você ter uma ideia, e Golias tinha tantos côvados. Aqui não, aqui é mais fácil. Golias possuía tantos metros. Olha como fica mais fácil a compreensão a respeito do texto. Eu gosto muito da NVI, a tradução dela é relevante, tanto do hebraico para o português, como também do grego para o português. Outra Bíblia que também está sendo utilizada muito agora na atualidade, especialmente para você que é adolescente, é a Bíblia Nova Versão Transformadora, conhecida como NVT. Ela é semelhante à NVI com algumas diferenças e é muito legal também. Outra Bíblia que é muito importante para você que é pré-adolescente, que quer estudar o texto, e às vezes ao ler a Bíblia você sente que a Bíblia tem uma linguagem cansativa, é porque você está utilizando a linguagem formal. Uma Bíblia que eu quero indicar para você é a NTLH, Bíblia na tradução linguagem de hoje. Vai ser muito mais fácil se você ler a Bíblia na linguagem de hoje. Então, querido professor, diga para o teu aluno pré-adolescente que a Bíblia linguagem de hoje é relevante para ele, vai ser legal para ele entender o texto, porque fala na linguagem do adolescente. Outra Bíblia que eu quero destacar também é a Almeida Revista Atualizada. Essa Bíblia passou a ser adotada também pela própria CPAD. É a Bíblia RAA. Essa Bíblia é muito legal, é a Almeida Revista Atualizada. Por exemplo, na Almeida Revista Corrigida, lá vai estar dizendo que Deus é caridade. Aqui na atualizada diz que Deus é amor. Olha como fica mais fácil. E tem uma Bíblia também que traz um sentido maior a respeito do texto, é uma espécie de comentário. É a Bíblia conhecida como a Mensagem. Gente, eu espero ter ajudado você na compreensão das traduções bíblicas, nas equivalências também de tradução. Que Deus abençoe você durante esse trimestre, nessa aula também, que Deus te use na escola bíblica dominical. E é claro, se você estiver afastado de Jesus, você está afastado da igreja, da escola bíblica, está frio na fé e quer retornar para Jesus, tendo um encontro com Jesus como seu Salvador, é muito fácil, é só você colocar o teu celular com o leitor de QR Code e escanear esse QR Code que está aqui na nossa tela, preencher o cadastro que a nossa equipe de discipulado vai entrar em contato com você
para que você então seja edificado em Jesus e tenha uma vida agora seguindo a Cristo como teu Salvador. É claro também, se eu te ajudei hoje em sala de aula, se essa aula foi relevante para você, deixa teu comentário aí, importante para mim. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, manda esse vídeo para mais alguém, em nome do Senhor Jesus. E quero trazer para vocês algumas dicas de leitura que vão te ajudar a estudar ainda mais a palavra de Deus nesse trimestre. Como dica de leitura, eu quero indicar para você o texto do pastor Douglas Batista, é da classe dos adultos, mas pode te ajudar muito nesse trimestre, nessa classe. Quero indicar também o texto do pastor Augusto Nicodemos, a Bíblia e seus intérpretes. É muito legal para você que quer estudar a respeito desses segredos da palavra de Deus. O canal das Escrituras do FF Brusco pode te ajudar muito também ao estudar e compreender ainda mais a palavra de Deus como escritura. É claro que eu te espero por aqui na próxima aula, lição de número 6, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: conhecendo a Bíblia, livro por livro. Que Deus te abençoe, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.